Nessa linha de questionamentos, o Marco Centro ontem veio perguntar: onde anda Paulo Guedes? O que ele acha da situação atual? Sinto falta da opinião dele. Também sinto. Tem gente que falou que Paulo Guedes não tem que falar nada, não. Eu acho que tem que falar. Acho que tem que falar. Petista? Ah, eu quero ver petista fora do governo. Ministro petista fora do governo. Se não tá dando opinião, se não tá participando do debate público. Gente, quando chega pra discutir, sei lá, pensa na época do Fica em Casa. Quando você dava uma opinião, por mais que você estudasse, apresentasse artigos, etc e tudo mais, você é médico? Você tem algum título para a galera te levar em consideração? O título tem um peso no debate público. Quando é um economista opinando sobre economia, né, a turma olha de outra forma. Isso é óbvio. De toda a equipe econômica do governo Bolsonaro, só o Adolfo Saxida se posiciona aí sobre os abusos, em especial das questões ligadas aí ao 8 de janeiro. Antes de falar, tem umas coisas que... Esse vídeo aqui eu depois do play. Depois do play. Esse vídeo é um pouco mais longo. Só pra falar umas coisas rápidas, umas coisas positivas, e falar sobre se questionar, a direita se questionar. A CNN mostra aqui um levantamento. Nunca tivemos tantos bolsonaristas assumidos no Brasil. Você vê, colocou ali os números. Estão basicamente empatados. Prisão de Bolsonaro reunificou a direita. Eduardo vem ganhando muita força, muito apelo. O que incomoda o Centrão. A pesquisa aqui do IBESP, por exemplo, mostrou aqui, né, um cenário de voto estimulado, primeiro turno. Você vê que a força do Eduardo, que é deputado, que não conta com o apoio de ninguém, só de quem? De vocês, da tia do Zap. Do Paulo Figueiredo, eu, não sei, nem outro grupo aí que tá falando campanha aberta para Eduardo. Eduardo já tá ali, ó, empatado na frente do Lula. Então, assim, vender essa história que, ai, Eduardo não tem força política, não tem nada. Fica igual Ciro Nogueira, que só fala o nome da Michelle ou do Flávio. Cara, é uma espiral do silêncio em torno do nome do Eduardo. É uma espiral do silêncio em torno do nome do Eduardo. O Paulo Figueiredo diz, né? A nova série de pesquisa da IBESP mostra que a narrativa contra Eduardo fracassou. O povo entendeu que as tarifas dos Estados Unidos foram resposta às ilegalidades do Supremo. Isso é o precisa depois mostrando sobre isso. Metade dos brasileiros apoia as sanções. Eduardo é o nome mais viável da direita, empatado com Lula, mesmo com Tarcísio na disputa. Mas se o Tarcísio não estivesse na disputa? Só assim, Lula, Eduardo, Ciro, nenhum. Acho que Eduardo absorvendo a grande parte que do voto Tarcísio está na frente do Lula. Aí, para falar sobre questionamentos, tava revisitando umas coisas nos últimos dias. Aí tava vendo um bate-papo do professor Olavo com o Yuri Vieira. Esse bate-papo tem 18 anos, é de novembro de 2016. Eu tava vendo lá, parte 4, das coisas curiosas, que eu acho que encaixa bem no momento atual. E eu ia falar sobre isso, não para falar dessas questões agora eleitorais, mas por causa do seguinte, né? Ele tá chegando em 2026. Independente de chegar no momento, por mais que o mundo não seja dividido apenas em direita e esquerda, o mundo é um pouco mais amplo, né? A direita tem várias bolhas, a esquerda tem várias bolhas. Aquele orelha seca que não acompanha muito política, ele vê a coisa meio binária, um lado e com o outro. E já tem alguns meses, mais de ano na verdade, que vem ocorrendo vários debates, gente. E assim, a gente não, eu mesmo não fico falando assim pra não jogar água no chope de ninguém, mas a direita vem passando vergonha atrás de vergonha. Talvez a primeira grande vergonha foi o debate da Renata Barreto com Elia Jabbour. Porque o pessoal entra no debate sem saber realmente a fundo os temas que vão debater e menosprezando o adversário. O Elia Jabbour é especialista em China há quantos anos? Mais de 20 anos o cara estuda sobre isso. Então você chega lá só com o beabá dos estudos econômicos que você tem, cara, é muito difícil você conseguir passar a perna num cara desse. Não é aquele debate não dá pra ir achando que é o debate quando mamãe falei ia na rua perguntar pro petista se ele sabia o que era FGTS. Aí depois teve o debate do Caporesco com o Jair Manuel, que, meu Deus do céu, foi vergonhoso. Teve o do Pavonato com o Humberto Matos, que também não foi bacana. Teve nas últimas outras também o Adriles contra o Humberto Matos, não foi bacana.
De todos os debatedores, assim, para mim, o melhorzinho foi o Fernando Holliday, que mostra ali que ele tem um certo estudo nessa questão, né, enfim, de racismo, etc, tudo mais, a luta dos negros do Brasil, que eu acho que isso é o melhor. Mas o restante, cara, a coisa tá meio sofrida. E aí eu vejo, né, observando, a gente comenta aqui em vídeo, que o mundo vem mudando muita coisa, e essa galera que fica meio presa naquele discurso de sempre, do liberal conservador, só citando chavões, repetindo, né, frase de efeito, cara, isso é complicado, né? E aí uma hora a coisa muda. O povo que fala tanto do Olavo, né, que quebrou aí barreiras, né, furou, tinha uma barreira gigantesca, intransponível, ele foi lá, abriu uma brecha, entra, começa a debater com várias pessoas, começa a mostrar superioridade de um lado, tanto em termos morais, em termos lógicos. E aí a galera, não sei, acho que a galera às vezes acha que é o Olavo de Carvalho, só que não é, né? A intelectualidade tá deixando muito a desejar. Aí eu tava vendo isso daqui, tem um trecho que acho que vale muito a pena a gente ouvir. E aí conecta com essa questão dos questionamentos, né? Questionamentos. Vou botar aqui no 1,25, que eu acho que vai de boa. Se alguém se propor... Vou botar aqui, ó. Como você acha que deve ser a formação do intelectual hoje no Brasil, se alguém se propor a isso como projeto pessoal? Não, isso eu já tenho, como é que se diz? Ensinar na prática. Esses grupos de estudantes que eu oriento, eu dei para eles a receita tal como eu a entendo. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que distinguir a formação do intelectual verdadeiro, desses charlatães vigaristas que estão na praça, é que na formação do indivíduo, a formação da personalidade dele tem que vir junto. E tem que ser uma personalidade todinha montada em torno do valor da verdade, da busca da verdade. Não dessa ou daquela verdade em particular. Você não pode passar o conteúdo da verdade para o sujeito. Por quê? Porque o nosso conhecimento da verdade é deficiente. Então nós não podemos fazer com que aquela parte que nós pegamos se torne, vamos dizer, que seja imposta a um outro. Mas o valor da verdade, que ele tem que buscar e descobrir por si mesmo, isso tem que ser a base da construção da personalidade dele. Assim como para outras pessoas. O que ela tá falando na primeira parte, ó, cara, e hoje uma coisa que eu acho que falta muito é buscar a verdade acima de qualquer coisa. Não é estudar em busca de viés de confirmação. Cara, vai lá, estuda, entende o que tá ali, de verdade. Aí depois você manda sua opinião. Não vai lá, assim, eu lavo sempre uma vez, cara, não pega o livro de Marx lendo para refutar. Vai lá e entende o livro. Vai em busca do que realmente tá ali. Aí depois você vai lá e pensa, mas olha, de coração, tenta encarar as coisas, sabe? Da forma como elas realmente são, não da forma como você quer que as coisas sejam. Aí ele continua. E essa segunda parte aí, que eu acho que é a parte mais importante, que se conecta com esses questionamentos, inclusive da Faria Lima. Por exemplo, se você pegar, digamos, um empresário, um cara do mundo empresarial, a base da construção da personalidade dele é a busca do sucesso e da vitória, você tá entendendo? No mundo prático, certo. Não é isso? Ele tem que querer isso, porque é isso que ele vai ter que buscar 24 horas por dia, não é isso? Se o sujeito for um artista, ele vai ter que centrar a formação dele na busca da criatividade, né? Do encontro de novas formas, etc. Da expressividade. Né? Mas se é para ser um intelectual de pensamento, o valor central é a verdade. A sua vida é a busca da verdade, mesmo que você não consiga expressá-la. Então, em torno da busca da verdade, tomada não apenas, não é como atividade profissional, mas como modo de ser, como personalidade, quer dizer, com valor introjetado, existem, vamos dizer, os meios de busca da verdade que foram criados ao longo de milênios de civilização. Então, você é a pessoa, se ela realmente quer a verdade, ela tem que se prover de todos os meios e instrumentos que foram criados para isso, todos eles, o máximo que ele possa, você está entendendo? E tendo esses meios, daí em seguida, ou, na verdade não é em seguida não é no sentido temporal, mas no sentido lógico, né? Hierarquia lógica, tem que ter, vamos dizer, os materiais dos quais ele vai se cercar para buscar a verdade sobre o que ele quer. Então eu vou te dar um exemplo. Exemplo. Exigência mínima dos estudos é o que se chama, desde o tempo de Quintiliano, se chama o status questiones, o estado da questão. O estado da questão é o seguinte: você está estudando um determinado problema, você tem que conhecer toda a evolução dos debates a respeito, desde que começou até hoje. Então, você conhecer isso é o mínimo de exigência necessário para que nós possamos julgar a sua sinceridade na busca da verdade sobre aquele ponto. Ora, eu nunca conheci uma porra de um brasileiro que conhecesse o status questiones do que ele está discutindo. Eu nunca vi. É um negócio horroroso. Não tem nem um único. Todas as pessoas que opinam sobre o que quer que seja não têm a menor ideia da evolução histórica dos debates sobre o mesmo ponto. Eu digo, mas se o sujeito não tem
interesse suficiente em absorver, tá certo, o que foi ensinado a respeito pelas mentes mais melhores dos séculos anteriores, por que nós devemos ter interesse em absorver a opinião dele? Você está entendendo? Aí você se perguntar, o que é que tem a ver, né, a história do debate com essa questão, né, de entender os interesses da Faria Lima? Deixa eu ver, acho que tá aqui. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Dá uma olhada. É esse aqui mesmo. Só para dar um exemplo, né? Exatamente o que o Olavo está comentando. Deixa eu botar aqui, dar um zoom na tela. Pronto. Você lembra de um dossiê que a gente fez, acho que sem ser esse final de semana anterior? Eu falar, né? A pergunta tá com vários erros de português, mas o que eu fazia, né? Eu pedia pro ChatGPT me ajudar a explicar meio que a história da ideia liberal, da ideia do liberalismo no Brasil. Colocava primeiro minha tese, ia lá comentando. No segundo momento, eu perguntava sobre o pensamento dominante em cada uma das eras. Cara, qual era o pensamento dominante na Primeira República, na Segunda República, Terceira, Quarta, Quinta, sabe? Quem pensava, qual era a corrente contrária, nomes. Entender isso minimamente até o momento atual. Aí depois, indo um pouquinho além, né? Pra saber, cara, e quem eram as pessoas que ocupavam os cargos de destaque, para entender como isso daí se dava. Depois perguntava sobre a hegemonia, né, do discurso do liberalismo voltado ao mercado financeiro. E aí trazia, sabe, pô, como é que vinha, os embates, até onde tem e tudo mais, a origem das ideias. E eu coloco isso aqui para relembrar exatamente. Cadê? Deixa eu voltar para o vídeo. O momento que nós estamos no Brasil hoje. Pega esse exemplo aí dos debates, inclusive o daqui para frente. Pensando aí, 1º de janeiro de 2027, quando o governo de direita voltar. Quais vão ser as soluções desse governo para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a economia, para a infraestrutura, para Minas Energia, inúmeros ministérios? Quais são nossos quadros? A direita só está preocupada nesse momento com a liberdade de expressão, 100% entendível, e, enfim... E a direita, não estou me referindo ao povão. O povão não tem obrigação nenhuma em construir o futuro. Essas coisas normalmente passam da cabeça de poucos. Mas a nossa classe política, né, as lideranças da direita ao redor do Brasil, eles precisam estar pensando em outros assuntos. Porque na hora que chegar na cadeira, não dá para começar a pensar na hora que chegar na cadeira. Ou só, sei lá, nos 2 meses antes da eleição. Tem que pensar, tem que entender as coisas. Se você entende, sabe, a origem de determinados assuntos, a origem de determinadas, sei lá, práticas, você começa a entender melhor até por que determinados grupos políticos têm determinada preferência ideológica, porque, sei lá, esse setor apoia mais a direita, porque setor, por exemplo, agronegócio. Acho que é fácil de entender porque está mais ligado à direita. É só a gente parar e pensar no MST, né? O que é que o MST já aprontou ao longo do tempo? Então, é começar a registrar, colocar as coisas, né, ao longo do fluxo do tempo, para entender. Isso não só para o debate, assim, debates densos, intelectuais, até para o debate, mas também entender a questão da política, sabe? Olhar as coisas em perspectiva. Sabe? Poxa, desde quando Ciro Nogueira está trabalhando para ser o vice? Qual é o interesse dele? Né? O que vai saindo na imprensa? Quais são as movimentações? Para você chegar em determinado ponto, né? Sempre buscando realmente entender. Não leia as coisas que saem na imprensa só com viés de confirmação. Você torce para dar certo, aí você lê e fala, eita, é aí, ó. Cara, assim, dificilmente, né, não existe uma tendência de você chegar na verdade. Enfim, deixa de reflexão. Para bom entendedor, né, meia palavra basta.